Eu vou trazer agora as informações sobre a agenda dos candidatos ao governo do estado. O candidato Rafael Fonteles tem hoje uma data importante, que é o dia 13. Lídia, hoje tem até evento, né, especialmente dedicado à data. Ele começou o dia com uma caminhada com as mulheres no centro de Teresina, que teve a participação da governadora Regina Souza. A governadora, que não estava participando desses eventos de campanha de corpo a corpo, hoje participou desse evento e promete também participar da agenda logo mais à noite. Vamos acompanhar. O candidato Rafael Fonteles iniciou o dia no programa Notícia da Manhã da TV Cidade Verde. Em seguida, percorreu as ruas do centro de Teresina em uma caminhada com mulheres. A atividade de campanha faz parte do dia 13, em alusão ao número do candidato. A mulher que é protagonista hoje na vida pública do Brasil, do Piauí, que tem que cada vez mais ocupar espaços de poder, e nós temos que cada vez mais apoiar a independência financeira das mulheres, principalmente apoiando as mulheres empreendedoras com linhas de crédito específicas e também combater a violência contra as mulheres, reforçando as delegacias especializadas, reforçando o projeto da Maria da Penha. A surpresa no evento ficou por conta da presença da governadora Regina Souza. Ela tinha evitado participar dos eventos de rua, mas foi convidada em apoio ao aliado político. O encontro sempre dá energia. Como é que a senhora tem visto o desempenho de Rafael? Tá bom, tá muito bom. Tá tranquilo, dentro do que nós esperamos. A governadora se diz otimista com a possibilidade de uma vitória ainda no primeiro turno. Estamos trabalhando para isso, né? Então, uma caminhada que ainda tem 19 dias. Dá tempo de Rafael se tornar conhecido até pelo aquele eleitor que ainda não conhece? Mas sempre tem aquele que não conhece uma pessoa que é candidata a primeira vez, né? Mas também, todos que foram candidatos, tem gente que o Hélio foi candidato a primeira vez também, ele não tinha esse conhecimento e ganhou o primeiro turno. Rafael agradeceu o apoio e a presença da governadora no dia 13. A governadora Regina é um ícone, ela é a primeira governadora mulher do estado do Piauí. E ela que vem, aqui ó, tá aqui, e ela que vem da origem humilde, que veio do campo, lá de União, quebradeira de coco, que ousou, na época eu posso falar assim, estudar, ter espaço, professora de francês, bancária, chegou a ser presidente do Sindicato dos Bancários, foi senadora, secretária e agora governadora do Piauí. Na reta final da campanha, a estratégia será focar no corpo a corpo. Conversar olho no olho com todo mundo que a gente puder, que o nosso time puder, de casa em casa, convencendo o eleitor indeciso que o nosso time foi o que mais fez e o que mais vai fazer pelo bem do povo pobre desse estado, junto com Lula presidente. No evento voltado para as mulheres, Rafael Fonteles também falou sobre a segurança pública e o desafio de enfrentamento às facções criminosas. As delegacias de especialidade de combate à facção será um instrumento importante, o aumento do efetivo, da tecnologia e principalmente a oportunidade para a nossa juventude ficar longe das drogas e da violência, com acesso à cultura, esporte, lazer, educação de tempo integral e qualificação profissional. Nós vamos continuar falando a respeito das agendas dos candidatos aqui no nosso Jornal do Piauí, mas fazendo também reflexões em torno desse movimento e o momento da campanha. Para isso, nós estamos recebendo aqui o senador Marcelo Castro, do MDB, que conversa conosco aqui no Jornal do Piauí. Senador Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Aos telespectadores. Senador Marcelo, vimos aí Rafael Fonteles falando de propostas e sempre que ele tem a oportunidade, ele apresenta essas propostas. Ele que é candidato também do MDB, né, do seu partido, está nessa coligação. E falando em corpo a corpo e na necessidade do olho no olho. Qual é o momento, o senhor que participou de tantas campanhas semelhantes, que momento é esse que está sendo vivido na campanha eleitoral e que desafio se apresenta para a chapa governista? Bom, Joelson, a campanha agora é muito curta. E, aliás, eu sou o principal responsável por esse encurtamento do tempo de campanha. Foi uma proposta minha para encurtar o tempo de campanha. Não havia necessidade de 90 dias de campanha
como tinha antigamente. Isso continua pensando da mesma forma? Continuo pensando da mesma forma. Eu acho que foi um avanço que nós fizemos. Não há necessidade de tanto tempo de campanha. O povo dá para ficar informado. Agora, é uma campanha muito intensa. Então, ninguém está dormindo, está todo mundo viajando, correndo, reunião de um lado, reunião do outro, e daqui até o dia da eleição ninguém para mais, né? Então, você pode ver a agenda do Rafael, uma agenda aí muito intensa. É carreata em Parnaíba, em Piripiri, né, em Teresina, hoje reunido com as mulheres, à tarde tem outra reunião lá na Ponte Estaiada. E todos nós, o tempo todo, fazendo reuniões, tanto aqui em Teresina, o Castro Neto, meu filho, está no interior há bem uma semana que não vem a Teresina viajando. Então, todo mundo está dando o máximo de si para a nossa vitória, né, que se prenuncia como certa, mas que ninguém pode descuidar. Eu acho que é um dever, uma obrigação do político dar o máximo de si para até a eleição, para poder ter o resultado que ele espera favorável. Lídia. Senador, qual o peso dessa presença agora, quando a gente se aproxima da reta final, da presença da governadora Regina Souza, já que ela não estava participando desses eventos de campanha? Bom, a governadora tem assumido uma posição muito discreta, o que é elogiável. Ela está no exercício do mandato e não é bom que se confunda, né, a função de governadora com a política em si. Ela é filiada ao PT, é uma militante do PT histórica, é uma pessoa que tem uma credibilidade, uma estatura moral muito grande. Aliás, essas palavras que o Rafael disse, eu acho que todos nós nos emocionamos, né? Uma pessoa que tem uma história belíssima, né? Que saiu de origem humilde, uma negra, né? Quebradeira de coco, ser professora, né? de francês e hoje governadora do estado. É uma superação muito grande que deixa todos nós muito felizes e emocionados, mas sem nenhuma dúvida, a participação da governadora Regina com a sua autoridade moral, isso dá um peso muito grande à candidatura do Rafael. Senador, nesse calor da campanha, eu tenho ouvido alguns áudios seus em redes sociais, o senhor tem questionado pesquisas. O que é que está errado aí, senador? Não, as pesquisas estão certas. Quer dizer, se nós pegarmos uma média das pesquisas, Elivaldo, nós vamos ver que os institutos de pesquisa do Piauí, eles concordam os números. A variação é muito pequena. Se você pegar, por exemplo, de ontem para hoje, saiu o Amostragem, saiu o Datamax e saiu o Census. Se você pegar esses 3 institutos de pesquisa, você vai ver que eles concordam nos números aproximadamente para governador, para senador, para presidente da República. Saiu uma pesquisa, uma única, que é discordante de todos, que é o IPEC. E o IPEC traz umas incongruências que chamam muito a atenção da gente. Por exemplo, o IPEC lançou uma pesquisa aqui no Piauí e disse que o Lula tinha caído 8 pontos de uma semana para outra. O próprio IPEC disse que na semana passada o Lula estava com 69% e que hoje estava apenas com 61%, caiu 8 pontos. O mesmo IPEC soltou uma pesquisa a nível nacional ontem e disse que o Lula cresceu 2 pontos a nível nacional e que cresceu 6 pontos no Nordeste. E o Bolsonaro caiu 1 ponto no Nordeste. O IPEC diz que o Lula caiu 8 pontos. Ora, se o Piauí é o estado mais lulista do Brasil, é o estado mais lulista no Nordeste, como é que o Lula cresce 6 pontos no Nordeste e aqui no Piauí cai 8? Como é que o Bolsonaro cai 1 ponto no Nordeste e aqui no Piauí ele aumenta 5 no IPEC, de uma pesquisa para outra? Então, eu, na minha análise política aqui fria, digo com toda segurança, o IPEC está completamente errado. É um instituto novo, que a nível nacional tem grande credibilidade, mas parece-me que ele tem um viés, Elivaldo, que tinha o seu antecessor, o IBOPE. Se você se recorda, o IBOPE, que era o instituto mais tradicional do Brasil, ele acertava todas a nível nacional. Acertava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas aqui no Piauí ele nunca acertou. Aliás, eu era um analista de pesquisa do MDB, eu e o Elias Júnior, de saudosa memória. E a gente acompanhava todas as pesquisas e quando vinha o IBOPE, discordava de todas, como esse IPEC está discordando. Aliás, não era só no Piauí.
No Maranhão tem um instituto chamado Econométrica. É antigo que ele faz pesquisas. E eu me lembro que uma vez a Econométrica contratou uma página da Veja só para mostrar os resultados lá do Maranhão, comparando as suas previsões com a do Ibope. O Econométrica tinha acertado todas as previsões que tinha feito no Maranhão e o Ibope tinha acertado todas as previsões que tinha feito no Maranhão. Aqui no Piauí, a mesma coisa. O que nós chamamos hoje de amostragem, que antigamente era o Ibope, acertou todas as previsões no Piauí. E o Ibope nacional errou todas as previsões do Piauí. A última que ele errou foi em 2002. Eu não sei se você se recorda, Elivaldo, que na véspera da eleição, ele pegou e deu o resultado de vários estados do Brasil, inclusive do Piauí, Jornal Nacional. Aí no Piauí eles botavam Hugo Napoleão, 48%, Wellington Dias, 42%. Então, o Hugo ganhando com 6 pontos de diferença. Quando foi no final do Jornal Nacional, o repórter do Jornal Nacional entrou e disse, olha, nós cometemos um equívoco. Na verdade, os números não são esses, 42, 48 a 42, né, favoráveis ao Hugo. O resultado é 48 a 48. Coisa nenhuma. Quando abriram as urnas, o Wellington Dias ganhou no primeiro turno. Então, o Ibope de metodologia? O Ibope nacional nunca acertou uma pesquisa no Piauí. É só fazer uma retrospectiva. O IPEC é um instituto novo, constituído das mesmas pessoas que eram do Ibope. Ele traz os mesmos vícios do Ibope. Por essa pesquisa que ele mostrou aqui, a gente fica um pouco preocupado, porque os outros 3 institutos de pesquisa têm os números próximos. O único discordante é o IPEC. Ora, e o próprio IPEC deixa o flanco aberto quando diz que o Lula cresceu 6 pontos no Nordeste e que o Lula no Piauí caiu 8 pontos. É uma contradição que o próprio IPEC diz consigo mesmo. Lídia. Senador, essa associação, esse trabalho de buscar associar o nome de Rafael a Lula tem feito esse efeito que de fato vocês esperavam? Não tenha a menor dúvida, Lídia. Eu já disse isso aqui, tenho repetido sempre. De 2002 para cá, ninguém foi eleito governador do Piauí, ninguém foi eleito senador do Piauí sem que estivesse no palanque do Lula. As pessoas precisam, parece, Joelson, que as pessoas ficam a vida inteira na política e não aprendem política. Tem que saber examinar a cabeça do eleitor, como é que o eleitor pensa. O eleitor do Piauí, desde há muito, que ele é lulista. Ele se sente representado pelo Lula, ele se identifica com o Lula. O Lula é um dos nossos, é um nordestino que saiu daqui no pau de arara, foi para São Paulo, enfrentar a vida, torneiro mecânico, chegou a presidente da República. Então, o nordestino sente que o Lula é um deles, ele se identifica com ele. Ele adora o Lula, ele gosta do Lula, ele vota no Lula. Aliás, eu estou dizendo que o Lula vai ter 80% dos votos válidos. Por que é que eu digo isso? Porque o Haddad, que era votado pelo Lula, teve 77%. Então, se eu disser que o Lula vai ter 80%, é tranquilo. Aí, como é que a cabeça do eleitor funciona? Eu gosto do Lula. Quem está do lado do Lula, eu vejo com simpatia. Quem está trabalhando contra o Lula, não, isso aqui não está conosco, isso aqui é contra a gente. É isso aí. O Piauí, como em vários estados do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, vários estados do Brasil, a eleição está federalizada. É o time do Lula, que aqui é o time do povo, contra o time do Bolsonaro. Quem é o time do Bolsonaro aqui no Piauí? É o Ciro Nogueira, é a Iracema Portela, que votou a favor do impeachment do Temer, que é vice do Silvio, é o Bolsonaro, quer dizer, o Silvio é o candidato do Bolsonaro, que eles trabalham por ele. Então, o que é que acontece? Toda pesquisa que se faz aqui no Piauí, qual é a consequência? Quando você bota, o Rafael tem X, mas o Rafael com apoio do Lula, aí o Rafael aumenta 10 pontos. O Silvio Mendes com apoio do Ciro Nogueira, o Silvio cai de 5 a 7 pontos. Olha, só botando o nome do Ciro, o Silvio faz cair, quer dizer, ele tem X. Quando bota o apoio,
quer dizer, o Ciro puxa para baixo. A Iracema, que votou a favor do impeachment, também puxa para baixo, e o Bolsonaro puxa para baixo. Então fica difícil para o Silvio vencer a eleição, porque todos os apoiadores do Silvio puxam ele para baixo. Mas ele tem dito, ao contrário que os apoiadores do Rafael puxam o Rafael para cima. E aí, por isso eu estou chamando o Rafael de pé de pluma, porque facilmente ele está sendo levantado, está crescendo nas pesquisas. Aliás, ele está na frente em todas as pesquisas, menos a pesquisa do... Mas o candidato Silvio, tem reiteradamente dito que não assume nenhuma posição em relação à eleição presidencial, afirmando que governaria o Piauí, se for eleito, sem a menor dificuldade, seja Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro, qualquer um. Então, ele não assume essa postura e diz que não tem nenhum vínculo da candidatura dele com a candidatura presidencial de Bolsonaro. Exato, Elivaldo. Você que é um político experiente, o Silvio, então, é uma ilha cercada de bolsonaristas por todos os lados, porque a vice dele é bolsonarista de primeira hora, né, que votou, inclusive, a favor do impeachment da Dilma e é do progressista, um dos partidos do Bolsonaro. O grande chefe político deles é o Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro. O candidato a senador deles é do progressista. Os candidatos a deputado federal são do progressista. Os candidatos a deputado estadual são do progressista. O progressista é um partido do Bolsonaro. Então, o Silvio é a única exceção, quer dizer, uma ilha cercada de bolsonaristas. Eu acho que o povo não entende isso. O povo entende, Elivaldo, que aqui é o time do povo, é o time do Lula, e ali é o time do Bolsonaro. Pronto, é isso que está na cabeça do eleitor. Aí você imagina, Elivaldo, que o eleitor sai no dia 2 de outubro, Joelson, para ir votar. 80% do eleitorado do Piauí vai votar no Lula. 70%, 80%, como estão dizendo as pesquisas, vão votar no Wellington Dias. 80% do eleitorado vão votar nos nossos deputados estaduais. 80% vão votar nos nossos deputados federais. O Rafael está junto com esse grupo todo. Aí o eleitor vota no Lula, vota no Wellington, vota no deputado estadual, vota no deputado federal, aí risca o Rafael aqui dessa chapa e vai votar lá do outro lado. O que é que levaria o eleitor a fazer isso? Não há nenhuma razão para fazer isso. Ele não fará. E eu digo isso com autoridade. Por que eu digo isso? Porque eu cheguei na eleição com 8 pontos atrás do Wilson Martins. Na hora que abrir as urnas, eu ganhei por 8 pontos. Eu ganhei por 240 mil votos, quando as pesquisas diziam que eu ia perder por 240. Eu reunia com os prefeitos, Joelson, e o meu argumento era esse. Eu digo, gente, chega no dia 3 de outubro, que a eleição foi no dia 3 de outubro, né? O eleitor vai votar nas urnas. Majoritariamente, o eleitor vai votar no Haddad. Majoritariamente, vai votar no Wellington Dias para governador. Majoritariamente, vai votar no Ciro Nogueira para senador, porque ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Eu estou no meio da chapa. Aí o eleitor vota no Haddad, vota no Wellington, vota nos nossos deputados federais, vota nos nossos deputados estaduais, vota no Ciro para senador, eu estou no meio da chapa. Aí o eleitor diz, não, nesse Marcelo aqui eu não voto, eu sou pior do que os outros, eu dizia. Não, o eleitor vai votar em mim, eu vou ser eleito. Foi dito e feito, votou em mim, eu fui eleito. Então, às vezes as pessoas dizem, e é verdade, eu já encontrei muito voto do Lula com o Silvio. Claro, o Lula vai ter 80% dos votos, o Rafael não vai ter 80% dos votos. O Rafael só precisa de 50%. Já ganha no primeiro turno, 50% mais um já ganha no primeiro turno. Ainda sobram 30% dos votos do Lula para ir para o Silvio Mendes, para ir para a Jéssica, para ir para o Gustavo Henrique, para ir para o Major Diego, para ir para a Lourdes Melo, para ir para os outros candidatos. Então, ninguém pode estranhar isso daí, porque o Lula vai ter tanto voto que vai ter voto dele com os outros candidatos. Mas a grande maioria dos votos do Lula vão para o nosso candidato a senador Wellington Dias, vão para os nossos candidatos a deputados federais, que nós vamos eleger 8 dos 10, vão para os nossos candidatos a deputados estaduais, que nós vamos eleger 24 ou 25, e vão para o nosso candidato a governador,
o menino do Lula, que é o Rafael. Senador, tranquilamente. É só quem não entende da cabeça do eleitor que não entende isso que eu estou dizendo. Senador, mas a oposição aposta no sentimento de mudança e até mesmo aí quase 20 anos de gestão, isso daria um cansaço a esse modelo político. O Rafael, além de ser desconhecido de parte do eleitor, ainda sofreria o impacto aí de ser a continuidade de um modelo que está há quase 20 anos no poder. Porque por isso é que você é a jornalista que é e competente. Exatamente isso daí, Lídia. O que é que ocorre? Há um desgaste, fadiga de material, fadiga de poder. O PT está com 20 anos no poder no Piauí, que é o símbolo máximo do PT no Brasil, o Lula. Não tem fadiga nenhuma com o Lula, que as pesquisas estão dizendo que ele vai ter 80% dos votos. O Elton Dias, 4 vezes governador do Piauí. Se tivesse fadiga, era com o Elton, não era com o Rafael. O Rafael está se candidatando a primeira vez. Ora, se não tem fadiga com o Lula, se não tem fadiga com o Elton, por que vai ter fadiga com o Rafael? Se houvesse fadiga, as pessoas estariam refugando o Elton estaria lá embaixo, e estando lá embaixo, puxaria o Rafael para baixo. Não. Quando se diz o Rafael tem X, e se o Rafael receber o apoio do Elton, ele aumenta 10X, 10 pontos para frente do Elton e do Lula. Então, pelo contrário, não há fadiga nenhuma. Antes, pelo contrário, o Elton e o Lula é puxar o Rafael para cima. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição dessa rede de televisão que faz tudo para informar bem a população do Piauí. Obrigado, senador Marcelo. Vou falar mais a respeito da agenda de candidatos ao governo do Estado. O candidato Silvio Mendes, do União Brasil, fez corpo a corpo, visita comerciantes no bairro Morada Nova. Vamos acompanhar como foi. O bloco de Silvio Mendes percorreu a avenida principal do Morada Nova e parte do Lourival Parente. O candidato do União Brasil tirou fotos com a militância e cumprimentou comerciantes. Silvio destacou a necessidade de apoiar os pequenos negócios. Aqui no Morada Nova é um conjunto já bem consolidado, conjunto antigo, organizado, tem um comércio bom e é preciso aumentar as oportunidades. Aqui tem um centro de produção, é preciso você trabalhar no sentido de gerar negócios no setor privado e aqui são pequenos produtores, pequenos comerciantes. E é em nome deles que a gente tem que criar um fundo, como nós fizemos com o Banco Popular, criar crédito, adequar, pedindo ajuda de assessoria do Sebrae, por exemplo, para que eles melhorem o seu negócio, melhorem a sua produtividade e, naturalmente, a renda. O candidato destacou também o aspecto segurança. Disse que, se eleito governador, pretende dobrar o efetivo da PM. O centro, ele foi tomado por bandidos. Mas a cidade inteira, Teresina, Parnaíba, Curimatá, o estado inteiro, por várias razões. Primeiro, o crescimento dos bandidos, né? Eles se organizam bem, mais do que a própria inteligência da Polícia Militar, que não existe mais e vai voltar. Pela quantidade de militares disponíveis para proteger o cidadão e seu patrimônio, e é preciso dobrar, você precisa de pelo menos mais 6 mil militares e dobrar o número de policiais civis. A proposta não tem que ser feita, qualquer que seja o eleito, porque senão nós não vamos ter em cidade nenhuma a segurança que a população precisa, merece e deseja. A candidata a vice-governadora, Iracema Portela, participou da caminhada e ressaltou a necessidade de fortalecer o empreendedorismo feminino. Hoje aqui nessa região do Morada Nova, é uma região importante, que tem um comércio forte, eu trago a minha mensagem sobre empreendedorismo feminino, que é um projeto muito importante que eu tenho, que visa justamente tornar com que as pessoas, as mulheres, sejam cada vez mais independentes financeiramente. E com isso, a gente possa melhorar os índices de violência contra a mulher. O candidato ao Senado na chapa, Joel Rodrigues, também participou do corpo a corpo. Primeiro a gente precisa propagar a mensagem da esperança. Ao longo desses últimos 20 anos, o teresinense, o piauiense, já tem a sua capacidade de avaliação de que as coisas não mudaram na vida das pessoas. Estão sofrendo por falta da boa assistência na saúde, principalmente o medo que toma de conta do teresinense por ver aumentar o crime, as facções, e é necessário
necessário se dar um basta em tudo isso, se melhorar a educação, e a gente vem para isso. Bom, corpo a corpo virou estratégia nessa fase da campanha. Silvio Mendes fez a mesma coisa que Rafael hoje nessa terça-feira, né, Lídia? O corpo a corpo, Joelson, aproxima o candidato do eleitor. O candidato tem aquele momento ali de chegar mais próximo ao eleitor, conversar, até mesmo ouvir as demandas da população, apresentar as suas propostas. E também é um momento ali de mostrar volume de campanha, mostrar quem são os aliados que de fato estão caminhando, estão andando ao lado daquele candidato, pedindo votos ali, movimentando a campanha. E na reta final, todos os candidatos vão focar nesse corpo a corpo, nas atividades que os colocam cada vez mais próximo do eleitor. Coronel Diego, candidato a governador pelo PL, fez campanha hoje no sul do estado. Ele fez campanha no sul do estado, Elivaldo Barbosa, e falou sobre o incentivo do agro? Exatamente. Ele fez campanha já naquela região, inclusive mostramos ontem aqui o vídeo que ele nos trouxe lá de Coronel José Dias, São Raimundo Donato, São João do Piauí, mas ele já tem uma agenda confirmada mais para o extremo sul do estado, na região onde o agronegócio é muito forte. Ele anunciou hoje propostas de campanha exatamente para o incentivo nesse importante setor da economia. Vamos acompanhar. Depois de percorrer as regiões de São Raimundo Nonato e São João do Piauí, o candidato Coronel Diego Melo, do PL, anuncia nova maratona de campanha no sul do estado. Agora vamos para o extremo sul, vou lá em Corrente, Monte Alegre, Redenção do Gurgueia, Gilboés, fazer lá Curimatá, dar uma volta pelo extremo sul e rodando o Piauí levando esperança. O candidato promete incentivos à produção no campo. Nós queremos dobrar a área aberta nos cerrados do Piauí, que hoje é em torno de 1 milhão de hectares, nós queremos chegar em 2 milhões de hectares, levar indústrias para beneficiar toda a produção dos nossos cerrados, bem como a infraestrutura de escoamento daquela produção. Coronel Diego destaca investimentos em infraestrutura. Aquela região transnordestina, eu acho que é fundamental, mas também estradas de qualidade, água de qualidade e energia. Nós temos já lá hoje, graças aos heróis do agronegócio, um investimento feito que tem dado resultados, a melhor produção do Brasil, alimentado o Piauí, o Brasil e o mundo, e queremos dobrar aquela produção, queremos ver aquela região se desenvolver muito mais, porque é possível. E na estratégia política, o PL já definiu o plano para a reta final da campanha. O PL no Piauí está em todo o estado, levando nossas propostas, nossos compromissos, esperança de mudança de verdade, levando o nome do nosso presidente e o nosso nome para mudar de verdade o Piauí. Eu peço apoio e agradeço de coração a todos que nos abraçam em todo o estado. Só Deus para pagar o que esse povo tem feito por nós. E ele volta fazendo um discurso, um aceno, uma aproximação com o segmento que é nacionalmente tido como bolsonarista, inclusive. Exatamente. No Piauí tem uma atuação muito forte do agronegócio, especialmente no sul do estado, em que ele busca exatamente essa aproximação. O Coronel Diego, candidato do PL ao governo do Piauí, Joelson, e junto com o partido, apostam, Lídia, no movimento bolsonarista, no voto de legenda, no voto 22, como forma de impulsionar, além da estratégia majoritária, que ele está à frente, o Coronel Diego como candidato a governador, mas também as chapas proporcionais. Procurar atingir o que a lei determina como o limite mínimo, a legenda, e com isso garantir vagas tanto na Assembleia Legislativa e até mesmo sonhar com um lugar na representação do Piauí na Câmara Federal. Então, ele até falou informalmente que a palavra de ordem que vai ser usada agora na campanha, uma das palavras de ordem vai ser o seguinte: quem vota em Bolsonaro apoia aliado de Bolsonaro nas eleições proporcionais, por exemplo. Ou seja, ali de associação direta com a candidatura do presidente. Eles contam principalmente com um voto de legenda para a chapa proporcional do PL, né, nessa busca de eleger deputado federal, um deputado federal. Esse é o projeto proporcional do partido, e Major Diego como candidato ao governo chamando para si esses eleitores de Bolsonaro, já que Silvio Mendes, que é o candidato que tem o apoio do ministro Ciro Nogueira, não se apresenta como esse candidato do presidente Jair Bolsonaro. Então, Major Diego se coloca para esse eleitor do presidente
presidente aqui no Piauí como essa opção, né? Então, ele, nessa entrevista aí com o Elivaldo, a gente viu o Major Diego falando de projetos e propostas e ações do presidente Jair Bolsonaro aqui no Piauí. Então, na reta final, ele vai tentar muito associar a sua imagem à imagem do presidente Jair Bolsonaro, contando com esse voto. Lourdes Mello, candidata a governadora pelo PCO, apresentou um novo candidato a vice. É o terceiro candidato apresentado por Lourdes? O primeiro candidato renunciou, eles apresentaram uma candidata que não tinha a idade mínima de 30 anos para concorrer a essa vaga de vice. E hoje, Clóvis José, que é servidor público e economista, foi apresentado como vice de Lourdes Mello. Vamos acompanhar. A candidata Lourdes Mello iniciou a agenda de campanha com visita ao centro da capital. Na Praça Saraiva, Lourdes fez rádio calçada e discursou contra o presidente Jair Bolsonaro. Lula é o único candidato que tem uma história de luta, o único candidato que é capaz de mobilizar os trabalhadores, onde ele vai, é tipo um formigueiro humano, ele mobiliza os trabalhadores e nós queremos, com esta mobilização, derrotar o governo Bolsonaro e pós a eleição também nós vamos continuar com Lula, exigindo que seja revogado todas as medidas maléficas do governo Bolsonaro contra a população trabalhadora, a população oprimida. A candidata pede a revogação da reforma trabalhista. Nós estamos lutando por direitos que constam na carteira profissional, que nós há anos tínhamos essa conquista, que era férias, que era salário, que era a garantia do trabalho das férias, que hoje nós não temos. Foi derrubado com a reforma trabalhista, né? E nós queremos revogar todas essas medidas. Na reta final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, Lourdes Mello tem um novo vice e critica a Justiça Eleitoral. A eleição é uma burocracia, é uma forma que o STF, juntamente com o TRE, eles fazem medidas que não são atribuições deles. A eleição deveria ser simplesmente aquilo que está na Constituição. Quer se candidatar? Precisa ser filiado a um partido, ser maior de idade, ser também brasileiro e algumas coisinhas. Então, o que é que o judiciário faz? Ele toma medidas que não é atribuição, repetindo, o papel do judiciário é julgar e não criar embustes para dificultar as eleições. Ao lado de Lourdes Mello, Clóvis José critica o presidente Bolsonaro e apresenta a proposta do PCO para o país. Nosso ponto principal é eleger o presidente Lula, presidente do Brasil, né? E botar fora o presidente inimigo do povo, né? Que corta direitos, ataca a democracia, né? Não tem respeito com o povo que elegeu, o próprio sistema que elegeu, que é a democracia, ele falta com respeito. Então, a gente está lutando pela eleição do presidente Lula. E destaca as propostas para o governo do Estado. A gente vai lutar por a melhoria na educação, né, que é saúde e segurança, que é batido, mas principalmente geração de emprego e renda para o jovem que se forma na universidade. Lourdes que teve essa dificuldade, tem esses problemas em função da candidatura, do fundo de campanha e agora os candidatos a vice. É uma candidatura que caminha aí com alguma dificuldade, Lídia. Joelson, além da dificuldade financeira, né? Lourdes Mello enfrenta essa dificuldade de não ter o recurso do fundo eleitoral, né? Ela pede aí doações de campanha, está tentando fazer uma campanha de doações, mas afirma que enfrenta dificuldades para conseguir receber doações e agora ela resolveu essa questão da mudança do vice, né? Ontem era o último prazo para essas mudanças nas chapas, a partir de agora só se houver falecimento, né? De acordo com a legislação, e agora a Lourdes espera o julgamento, né, do TRE até o momento da entrevista. O pedido de registro de candidatura dela
ainda estava esperando ali o julgamento, né, o aval da Justiça Eleitoral para que ela possa ser candidata, mas resolvida essa questão da chapa, o grande desafio é, de fato, financiar a campanha. O DRAP está ok agora, né? Pelo menos de idade não tem problema, né? Não, idade está tudo resolvido. E Clóvis é um nome experiente do PCO, já tem aí anos de luta ao lado de Lourdes Mello, então está tudo resolvido. Chapa com Lourdes, Clóvis e a professora Albertiza. Vamos agora à agenda dos demais candidatos ao governo do Estado. Madalena Nunes, candidata ao governo do Estado pelo PSOL, está aí, ó, às 8 da manhã teve panfletagem na Miguel Rosa, às 4 da tarde panfletagem na Praça do Dirceu, às 5h30 da tarde homenagem a Osmarina, né, na Universidade Federal do Piauí. O candidato Geraldo Carvalho, do PSTU, participou de entrevista às 10 da manhã, às 1h25 também participou de entrevistas e às 5 da tarde realiza panfletagem na Zona Leste de Teresina, nas proximidades do CDD dos Correios, né, o Centro de Distribuição dos Correios. O Gustavo Henrique, candidato pelo Patriota, às 8 horas da manhã fez caminhada pela Avenida Miguel Rosa, às 10 da manhã participou de reunião com apoiadores na sede do partido, ao meio-dia almoçou no Mercado Central. Às 3 da tarde tem reunião de planejamento de agenda no interior do estado. Às 4 horas participa de entrevista, às 4h30 faz caminhada pela Miguel Rosa, às 6 da tarde reunião com candidatos do partido, às 7h30 reunião com populares em bairro na Zona Sul e às 8h30 da noite reunião com moradores do conjunto residencial na Zona Sul da capital. A candidata Ravena Castro, do PMN, pela manhã participou de reunião administrativa com jurídico e contábil de campanha e prestadores de serviços. Participou também de atendimento a candidatos a deputado federal do partido e participou de entrevista. À tarde, ela tem reunião com lideranças no bairro Vermelha e São Pedro, na Zona Sul de Teresina, e participa de mais entrevista. À noite, reunião na Zona Sudeste da capital. É a candidata Ravena Castro.